Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do Jardim, que acontece toda terça-feira, às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano. No primeiro momento, eu trago a obra que indico ao público espírita, e no segundo momento, o Silvio traz a sua obra da semana e a gente bate um papo. Este programa, essa resenha, traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, nessa semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta verdadeira flor da literatura espírita, estudando o Evangelho de José Martins Peralva. Mas antes, vamos orar e agradecer a Deus, nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de valorizarmos e homenagearmos a obra espírita, essa charrua do livro espírita, que vai dar frutos sazonados maravilhosos. Não é? Então, que possamos aqui na noite de hoje prestar essa justa homenagem a duas grandes obras. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Pessoal, rapidinho, José Martins Peralva, sobrinho, é um querido espírita do estado de Sergipe, e ele é uma figura peculiar, porque ao mesmo tempo ele foi presidente da União Espírita Sergipana e mais tarde, já radicado em Minas, será presidente da União Espírita Mineira. É uma figura realmente respeitável no movimento espírita, e José Martins Peralva, sobrinho, foi quem primeiro teve um contato com Divaldo ainda muito jovem e que deu a ele uma oportunidade de subir a uma tribuna espírita e fazer uma palestra. Isso se deu naquela célebre noite lá em Aracaju, na União Espírita Sergipana, onde Divaldo, inspirado por Humberto de Campos, faz sua primeira palestra. No dia seguinte, o Martins Peralva chama Divaldo novamente. Todos gostaram muito. E quando Divaldo se levanta para palestrar, não tem mais a inspiração, não aparece o espírito Humberto de Campos. E Divaldo fica a ver navios, e naquele momento de insegurança começa a palestra de forma trôpega, até que finalmente aparece Joana de Anjos e Humberto de Campos, que o inspira e ao final da palestra diz: olha, que sirva de lição. Nunca deixe de se preparar, confiando na inspiração. A palestra espírita é uma palestra de estudo, portanto, se esforce e estude. Então, Divaldo aprendeu essa lição realmente para sempre, né? E jamais esqueceu. Então, pessoal, a obra que trago é de Martins Peralva. Mais tarde, ele foi se tornar amigo de Chico Xavier, já em Minas Gerais, presidente da União Espírita Mineira, e ele tem uma obra maravilhosa, né? Estudando a mediunidade. Aliás, a sua obra-prima, né? Sua obra mais conhecida, mas também estudando o Evangelho. Então, ele traz apontamentos aqui do Evangelho de Jesus, agora à luz da doutrina espírita, que servem para a vida do cotidiano, para o trabalho, para a atividade espírita. Eu reputo essa obra como excelente para o doutrinador, aquele dialogador que conversa com os espíritos em reunião mediúnica. Não é? Então, uma obra fantástica. Então, traz aqui, em cada situação da vida, não é? A prática, a aplicação do Evangelho à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Porque, pessoal, o Espiritismo não é apenas uma teoria do conhecimento. É vivência, é prática, é Evangelho. Ai daqueles que querem apenas o Espiritismo de academia, um Espiritismo cientificista, e não reconhece o seu valor maior, que é o valor moral, radicado no Evangelho do Cristo. Né? Esse Evangelho que leva-nos a uma praxis, a uma prática. Então, o Espiritismo é uma filosofia, mas também uma prática.
E a gente precisa unir a filosofia ao cabo da enxada. E todo esse roteiro que temos para um bom trabalho se encontra no Evangelho de Jesus. Então está aqui essa obra notável de José Martins Peralva Sobrinho, mais conhecido como Martins Peralva, aquele que pela primeira vez deu uma oportunidade a Divaldo de palestrar décadas atrás, lá em Aracaju. Se tornou amigo de Chico e presidente das duas uniões espíritas, a sergipana e depois a mineira. Fica aqui a nossa homenagem também, esse grande autor. Pessoal, então eu já vou aqui abrir o nosso aplicativo para conversarmos também com Silvio Mariano, nosso querido amigo. Bem, pessoal, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano para mais uma resenha literária e Silvio sempre trazendo uma pérola da sua estante espírita, sua biblioteca espírita. Silvio Mariano, meu amigo, boa noite. Tudo bom, Silvio? O que é que você nos traz na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. Mais uma vez aqui nós estamos unidos em prol da divulgação do livro. E a pérola de hoje é o livro Estudos Espíritas do Evangelho, de Terezinha Oliveira. Uma obra muito interessante que nós conversaremos. Ô, Silvio, olha, eu não sei em outra parte do país, né? Mas Terezinha Oliveira é muito esquecida aqui no Nordeste, né? Então, Silvio, eu queria, antes da obra, que você falasse quem é essa mulher extraordinária, Terezinha Oliveira. Olha, Terezinha Oliveira, ela é lá de Campinas, em São Paulo. Ela é um espírito, está no mundo, já no mundo espiritual, mas foi uma trabalhadora muito dedicada à doutrina, na qual Joana de Ângeles diz que nós devemos aqui na Terra procurar deixar pegadas luminosas. E ela deixou, porque foi uma pessoa extremamente dedicada ao espiritismo, pouco conhecida aqui no Nordeste, mas muito reconhecida no sul do Brasil e principalmente até fora do Brasil. Uma pessoa admirável, a ponto de que eu comparo, logicamente, na devida proporção, ela a uma figura de um Divaldo Pereira Franco, porque ela fez mais de 2.000 conferências. Você veja, Divaldo vai com 4.000, 5.000, mas Emmanuel já tinha dito que a maior caridade que você pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. E ela fez com esmero. Silvio, você falando da Terezinha, conferencista, né? Essa mulher, ela tinha uma atividade na doutrina polimorfa, né? Veja bem, conferencista, médium, dirigente de casa espírita, mas Silvio Mariano, uma faceta que, conversando ainda há pouco com você, eu descobri que eu não sabia, né? Dona Terezinha Oliveira também era pesquisadora, Silvio. Olha, Dona Terezinha, como pesquisadora, ela na realidade fez 7 obras diretamente. Ela fez parte de outras obras em parceria, mas ela fez iniciação ao espiritismo, sobre mediunidade, sobre reuniões mediúnicas, sobre fluido e passe, oratória. Ela tinha preocupação de preparar pessoas para fazer palestras que eu e você nós sabemos o quanto é difícil nas nossas casas. Ainda bem que lá em Jesus fez um grupo preparando trabalhadores para exercer essa função de orador, porque muitas vezes o orador não vem. Quem é quem coloca? Então, ela tinha essa preocupação. Ela fez também a parte dos estudos Espírita do Evangelho, que é esse livro que eu vou comentar, mas ainda fez um livro sobre parábolas. Então, ela era uma grande pesquisadora e, normalmente, nesses livros aqui, por exemplo, nesse livro do Estudo do Espírito do Evangelho, ela faz referência a uma obra do grande espírita que tanto eu e você e a maioria dos brasileiros admira, que é Hermínio C. Miranda.
que é o cristianismo, a mensagem esquecida. Porque, normalmente, as pessoas, vamos dizer assim, Bruno, eu não sei se você sabe, por exemplo, os quatro evangelhos do Novo Testamento, que nós conseguimos, Mateus, Lucas, João, e nós pensamos na sequência que o de Mateus é o primeiro. Na realidade, depois do grupo de grandes estudiosos, nós sabemos que o primeiro foi de Marcos. E é o primeiro, mas na arrumação é porque ele fala, vamos dizer assim, Mateus, aquela sequência do nascimento de Jesus, tudo isso, para tornar mais fácil. O que nós pensamos normalmente, e que eu pensei durante muito tempo, é que quando falava assim, Lucas era uma pessoa que escreveu, mas não foi Lucas. Na realidade, é segundo Lucas. Era uma comunidade que pegou aquele manuscrito que foi sair 60 anos depois, e tem algumas coisas que foram, vamos dizer, acrescentadas. Então, essa parte, vamos dizer, do Evangelho é uma coisa tão importante que o próprio Allan Kardec, e já faz referência na sua obra, que Ernesto Renan fez um estudo profundo do Jesus, do Jesus histórico. Porque muita coisa você sabia que foram acrescentadas pela mão humana, que colocou a sua maneira para atender a sua crença. Depois, a cada tempo, é uma questão tão complexa que, quando descobriram os escritos nas cavernas lá do Egito, que os religiosos ficaram muito preocupados, Do Mar Morto, né? Os o manuscritos Mar Morto, escrito Mar Morto, na realidade, juntou-se, vamos dizer, entre as traduções, juntou-se na Bíblia de Jerusalém, que eu tenho várias. Tem uma de Jerusalém, que é recomendada, inclusive, por Haroldo Dutra Dias. Tem uma Bíblia chamada do Peregrino, que tem um contexto explicativo. E essas coisas vai se avançando e dando um grande crescimento. Porque se você dá um entendimento, por exemplo, recentemente, e eu ainda tenho aqui do português, uma vez, por exemplo, na sequência da própria Bíblia, fala de Abraão, das gerações, etc. Aí o cara disse, mas como é que o cara pode dizer que teve todas essas gerações, se cartório só veio surgir de 1500 para cá, para você dar uma sequência segura em termos de gerações para até chegar a Jesus. Então, não é nada não. Jesus é a grande expressão da terra que chegou e a referência é depois dele. O ensinamento, porque ele não fez religião nenhuma, não fez religião nenhuma, no entanto, muita coisa aí, você diz que Jesus deu, nós somos continuadores de Jesus, mas tudo isso o tempo vai se encarregando de fazer ajustamento. Então, na realidade, Dona Terezinha é uma pesquisadora. Nesse livro aqui mesmo, que está no estudo do Evangelho, ele fala de uma referência, por exemplo, de uma carta. Esse livro é uma delícia de se ler. Ele diz uma carta que saiu aí no meio espírita, carta que foi encontrado na Itália, de coisa. A carta é apócrifa, porque mostrando. Silvio, me tira a dúvida. É aquela carta que dizem que foi achada nos arquivos do Duque de Cesadini, de Públio Exatamente, Lentulus. exatamente. Então, veja bem, a própria dona Terezinha, ela vai informando que tinha ali referências daquela carta, termos ligados à Igreja Católica, que não existia para ser daquela época. Então, são essas coisas que muitas vezes as pessoas ficam incomodadas, porque diz, rapaz, como é que pode? Aí mas ela diz aqui na própria coisa que a carta de Emmanuel no livro há 2000 anos, que dá uma descrição de Jesus, essa é correta. Perfeito. Eu tenho uma admiração tão grande, olha, porque eu digo a você, a parte do Evangelho de hoje, minha grande referência, além dos estudos, lógico, são os livros de Emmanuel, que eu tenho o maior respeito,
e ali eu considero fontes fidedignas. A nossa querida Amélia Rodrigues, através de Valdo Pereira Franco, e outros estudiosos do Evangelho. Por exemplo, eu tenho Sabedoria do Evangelho, de Carlos Pastorino, que até a federação comprou os direitos autorais de toda essa obra que deve editar. Eram 12 livrinhos que talvez um dia saia em um só. É porque às vezes as coisas da federação é meio demorada. Mas estudiosos que Carlos Pastorino, ele era um homem brilhante, entendia bastante do Evangelho. Eu tenho um livro, Bruno, aqui ligado ao Evangelho, que é de Canuto de Abreu, O Evangelho por Fora. Eu tenho esse livro, de vez em quando eu abro e não entendo, porque é um livro que transcende o estudo do leigo, assim, precisa de uma pessoa de mais bagagem, não é? Silvio, você falou aí em Pastorino, eu estou aqui de boca aberta, porque você tem a obra Técnica da Os Mediunidade. dois. Eu tenho, Tenho. essa eu E, tenho. Agora, e tenho, você sabe que sabedoria do tenho, Evangelho. tenho, tenho todos. Mas você sabe que é uma obra esgotada, raríssima. Você, Raríssima, raríssima. você Dos tem, 12 volumes. meu amigo, que coisa, né? Eu vou tirar xerox desses livros aí, pelo amor de Deus. Inclusive, a federação, eu soube que a Federação Brasileira comprou os direitos da família de Pastorino dessa obra toda. Apenas ela achou a título de interesse de deixar com a Vozes Minuto de Sabedoria, porque essa obra já vai aos 40 milhões de livros. E como a editora Voz, que é católica, essa obra civil, digamos assim, grande parte de ajuda à família dele, achou-se por bem de deixar que continuasse com a Voz, mas ela comprou toda a obra. Então, eu espero, e você tem muita amizade lá na Federação Brasileira, de saber quando é que um dia a federação, eu vi, e essa é a informação segura, que ela possa, que possivelmente esses 12 volumes vai se transformar em um só, e com a linguagem mais atualizada, algumas coisas, né? Mas é isso, rapaz, é que vê que, vamos dizer assim, o estudo do Evangelho. Olha, para você ter ideia, Bruno, da biografia só de Jesus, tem mais de 500 mil livros. Um diz que Jesus foi terrorista, outro diz que Jesus foi violento. Cada um bota a maneira. 500 mil. Mas eu prefiro a simplicidade do que é repassado por esses nossos amigos, como Emmanuel, como uma figura, grande figura, o nosso governador. Ô, Silvio, você gosta do grande filósofo, né? Esse homem que se tornou amigo até de Alberto Einstein, né? Que é o professor Huberto Holden. Ele tem uma obra maravilhosa, né? O Quinto Evangelho Gnóstico de Tomé. Você lê também o Huberto Holden? É o seguinte, uma certa feita, eu falei com e Humberto Roden, está nas minhas preces. Eu gosto muito da obra dele. Ele teve lá em Jesus no Lar, em 1954, lá em Jesus no Lar, mostrando que Getúlio Alfredo era um homem que foi nosso presidente, tinha uma mente aberta. Logicamente que você sabe que Humberto Roden foi um grande crítico do espiritismo, mas eu acredito que foi uma fase. Ele era jesuíta e era ligado à Igreja Católica. Eu acho que depois que a própria igreja começou a fazer críticas a ele, ele alejou e teve coisa. Eu falei pessoalmente com Divaldo Pereira Franco. Quem vê assim pensa que eu tenho essa amizade toda, mas não tenho, não. Era o ponto que ele chegava aqui e eu sempre tinha a dúvida e Divaldo falava muito no místico Humberto Roden. Aí um dia eu perguntei assim, Divaldo veio para um evento aqui em Recife. Eu disse, ô Divaldo, você que fala tanto em Humberto Roden,
o grande místico. Você tem tido contatos espirituais com ele? Aí ele disse, eu tenho, mas ele está escrevendo através de uma pessoa lá no Rio de Janeiro, Luiz Antônio Mileco, que era cego de nascença. E Luiz Antônio Mileco conta exatamente informações. Ele fez 3 livros de Humberto Roda, Espírito, que pouca gente sabe que, quando ele desencarnou, ele foi auxiliado por André Luiz e Emmanuel. Ele achava que a reencarnação era, vamos dizer assim, uma coisa, vamos dizer assim, especial. Assim, não era para todo mundo reencarnar, não. Então, ele foi amparado, porque é o seguinte, ele tinha ali no pensamento um grande, Mas era, um homem culto, de uma cultura impressionante. Agora, ele podia ter aquilo que, quem somos nós? Amanhã, quando a gente chegar ao mundo espiritual, a gente vai verificar que a gente, mesmo como espírita, errou muito em análise, como pessoa, como tudo isso. Mas faz parte do caminhar humano, entendeu? Silvio, O Humberto Ramos tem uns 3 livros que eu tenho como pseudônimo de Delfos. Silvio, os dois autores que eu mais gosto, sem ser espíritas, é o Beto Roda, eu tenho muita coisa dele, e o Pietro Baldi, né? E, pessoal, eu ganhei de presente, né, uma série de CDs com a voz de Pietro Baldi do meu amigo Silvio Mariano, né? Que aquilo ali foi o maior presente que você me deu nessa encarnação, viu, Silvio? Pode não valer muito dinheiro, mas é de um valor que você não vê. A voz de Ubaldi é uma coisa impressionante, né? Mas, Silvio, Uma coisa, viu, Bruno? Uma coisa que eu acho que é interessante. Por exemplo, num desses livros, que ele usa, de Humberto Rodo, usa o pseudônimo de Delfos, ele foi levado a uma reunião no mundo espiritual e ele ficou sabendo que quem estava fazendo a, 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 a palestra no mundo espiritual era Pierre de Chardin, que foi um jesuíta que foi perseguido na China. E ele informa que ele foi a reencarnação de Inácio de Loyola. olha lá, Está vendo? Ele sofreu na pele, o próprio Humberto, vamos dizer assim, Inácio de Loyola sofreu na pele vamos dizer, assim, a maneira como ele pensava, e ele, como Pierre de Chardin, que era um paleontólogo, um homem estudioso de ciência, que fez obras magníficas, e ele foi menosprezado, e era padre inclusive afastado também, da né? igreja. Era padre É, também, né? padre, jesuíta. Silvio, meu Deus, né? Então veja bem, dona Terezinha Oliveira, pesquisadora, e abre um leque aqui, né? De todas essas pesquisas sobre o Evangelho. Agora, a minha pergunta que eu sempre faço para o contexto da gente, né? Tomando como parâmetro o núcleo espírita Jesus no Lar, né? Da Madalena, que é o centro que Silvio é o atual presidente, e tomando como parâmetro o Jesus no Lar, isso deve ser uma realidade subjacente a qualquer casa espírita. Não é? Silvio, me diga uma coisa, qual o interesse do público da instituição, por exemplo, que você dirige, sobre as obras de evangelho, essas obras que a gente tratou aqui na noite de hoje? Olha, é uma coisa muito interessante. É o setor que menos vende livro, os livros evangélicos. Mas eu, como tenho uma visão, aí eu vou chamando, conversando com ele, só leva esse livro. Esse livro é magnífico. Esse livro traz grandes informações de tal parte de Jesus, ou falando dos seus apóstolos, e coisa e tal. E vou mandando meio assim na marra, porque o pessoal fica admirado. Mas, meu Deus, como é que o espírito deve ser abrangente? Ele deve ler ele deve ler a parte doutrinária, que é a base da doutrina, as obras de Kardec, como também eu insisto muito que, graças a Deus, tá um novo parâmetro em relação à revista Espírita, que era pouco lido. Depois dessa polêmica da Gênese, isso é inferno, aí voltou a sair. Hoje
é um livro muito bem vendido. A Gênesis, que era, graças a Deus, que passou durante muito tempo pouco vendido. E um ainda que, mesmo da parte de Kardec, que vai mais para aqueles estudiosos, é Obras Póstumas, que ainda é considerado menos. Mas ó, você tem que levar a ler, porque todos são importantes. Mas realmente, eu ficava, não é da agora não, Bruno, eu ficava analisando, mas meu Deus, tanto livro espetacular, com informações brilhantes, inclusive, livro ligado ao. Porque tem grandes, bons espíritas que fizeram análise de parábola, Vinícius, Fantástico. Vinícius é de São Paulo. Vinícius era um educador, aquelas obras dele em torno do mestre, o mestre na Então, educação, não é? exato, educação. Série. Você vê aquele Paulo Godoy, apesar que há uma dificuldade, mas ele escreveu bons livros, explicando em alguns pontos que gerava polêmica, apesar que a gente sabe que houve aquela dificuldade em relação das modificações do Evangelho segundo o Espiritismo, mas são pessoas que você não pode, rapaz. A gente tem que ter abrangência. Você pode, vamos dizer assim, você até não ser simpático, mas você também tem que dar o chapéu por aquele esforço, porque fazer um livro espírita e o estudo requer muita abnegação, que diga eu que fiz aquele opúsculozinho de Jesus no lar e sofri mais de 10 anos para fazer uma coisa pequena, graças à nossa amiga Lúcia Loureira, foi que veio sair esse sonho. Mas imagina a pessoa escrever, pesquisar, obter informações. Então, realmente, no meio, eu recomendo que nas casas espíritas, os espíritas também adquiram essas obras magníficas. Porque tem muita coisa boa, inclusive até de. Agora, por exemplo, nessa parte do Evangelho, através do livro através de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz. Fonte, Esse livro é uma saída, fonte viva, esse é saída espetacular. Mas assim, mais assim, de terceiros que não sejam o espírito de Emmanuel, eu vejo essa dificuldade. Silvio, que maravilha, não é? Na noite de hoje, homenageamos tanto a Terezinha Oliveira. No primeiro momento, eu trouxe Martins Peralva, mas foi ótimo porque você trouxe aí, elencou uma série de autores de pesquisa, não é? Então, o Evangelho não é somente aquela mensagem da reforma íntima para a gente ser um homem bom, um homem de bem, como diz o Evangelho, né? Mas o Evangelho é para mudar a vida também da sociedade, né? Então, Exatamente. o Evangelho tem uma mensagem espetacular. Silvio, meu amigo, então vamos encerrar a noite com o Evangelho em forma de oração. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja. Que proteja essa comunidade, que é do blog de Bruno Tavares, para que cada vez mais nós possamos estar aqui unidos nas nossas terças-feiras, de uma maneira simples, sem grandes pretensões, mas levando essas mensagens tão necessárias do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre, e que abençoe o nosso país, que é o Brasil, que assim seja. Bem, pessoal, encerrando mais uma resenha. Queria dizer, Silvio é meu conterrâneo aqui, programa da resenha literária. Silvio, não deixe nada a desejar com qualquer programa outro desse aí, com esses grandes nomes da doutrina, né? E, claro, eu quero dedicar esse programa da noite de hoje à minha mamãe Eva Tavares, que se encontra no mundo espiritual. Mamãe, te amo sempre, estamos aqui em sintonia total, coração a coração. Silvio, meu amigo, semana que vem, hora marcada, terça, Tamo junto. 7h30.